A gente está supondo aqui, só para facilitar, tá? Uma rede social onde todos conhecem todos, tá? Então, não existem não arestas aqui, tá? A gente vai começar assumindo assim só para facilitar a nossa vida, tá? É, assim, não é tão absurdo você supor isso daí, porque, sei lá, às vezes você está sei lá, num ambiente de trabalho, assim, né? Você tá numa rede social. Você não precisa pensar naquelas redes sociais tipo o Facebook, da população do mundo todo, né? Pode pensar numa coisa menorzinha, por exemplo, a rede social do teu trabalho. Você conhece todo mundo, tá? Todo mundo se conhece. Mas às vezes você tem teus amigos e você tem os teus inimigos lá dentro, tá? É, então, nesse caso, a gente tem uma aresta ligando todo o par de nós. Essa rede aí é chamada de clique ou grafo completo. A gente até comentou algumas aulas aí, se não tinha, a gente só não tinha assim definido isso daqui, então tá aqui, estamos definido. Uma rede onde todo mundo conhece todo mundo, onde tem a aresta de todos ligando todos os pares de vértices é o clique ou grafo completo, né? Geralmente o pessoal se refere como grafo completo quando todo o grafo está conectado. E a clique, às vezes, tipo assim, uma partezinha do grafo que tá todo mundo conectado, mas essa partezinha pertence a uma coisa maior aqui, tá? Eles falam que isso daqui é uma clique do grafo, né? Mas isso depende muito de como é que as pessoas definem as coisas. E agora também para vir de encontro aí com o que a gente está estudando sobre amizades e inimizades, a gente vai ter esse rótulo de positivo ou negativo. Então, positivo indica que as duas extremidades são amigos e negativo significa que as duas amizades são inimigos. As duas extremidades são inimigos, tá? É... Então tá. É... Olhando duas pessoas isoladamente, a aresta entre elas pode ser rotulada como mais ou menos, tá? Agora, a questão é o que acontece quando você olha três pessoas, né? Então, aí que começa a entrar umas coisas interessantes. Também tem a ver com fenômenos psicológicos e fenômenos da sociologia, tá? Se você olhar três pessoas aqui, bom, você sabe que vai ter as três arestas que a gente está supondo que elas se conhecem, né? Mas algumas configurações, não são todas as configurações de mais e menos aqui que são assim possíveis, assim, tá? Algumas delas são esquisitas, tá? A gente vai discutir isso daí, tá? Então, ó, certas configurações de mais e menos são socialmente e psicologicamente mais naturais do que outras, tá? Em particular, existem quatro formas distintas, excluindo simetria, para rotular as três arestas de pessoas entre três pessoas com mais e menos. Tá? Então, assim, quais são as quatro formas aí distintas, né? Só pra gente saber. Então, tá aqui, né? Eu tenho. Vamos desenhar aqui embaixo. Eu tenho, então, um caso em que eu tenho uma aresta positiva, duas negativas. Esse é um caso. Tá? O outro caso é eu tenho duas, em vez de uma aresta positiva, eu tenho duas positivas e uma negativa. Eu tenho um caso em que, vamos ver, eu tenho três arestas positivas e eu tenho um outro caso em que eu tenho três arestas negativas, tá? Eu acho que esses são todos. Então, assim, quando ele fala excluindo simetria aqui, né? Porque, tipo, se você rotacionar esse triângulo aqui, você vai ter uma outra configuração, mas que essencialmente é a mesma, assim, tá? Tipo, se eu rotacionar isso daqui, eu tiver esse triângulo aqui, que é um mais, menos, menos, tá? É a mesma coisa que esse daqui, tá? É só você girar a tua cabeça aqui que você vai ver que é a mesma coisa, tá? Mas assim, tirando esse girar de cabeça aí, você só tem essas quatro possibilidades aqui, tá? E aí que a gente começa a pensar na questão psicológica do que acontece com esses quatro tipos de triângulos, tá? Então, vamos ver aqui. Então, ó,
no caso A, eu tenho 3 positivos aqui, tá? 3 amizades. Então, 3 pessoas são amigos em comum. Tá? No caso B, tá? B tem um mais e menos, 2 positivos e um negativo. Então, eu vou falar que o A é amigo do B e do C, mas o B e o C são inimigos. O C é só um positivo, né? Então, 2 pessoas são amigas e ele tem um inimigo em comum, e o D são todos negativos aqui, tá? Então, talvez seja interessante você dar um pause agora no vídeo, né? E pensar assim, o que vamos dizer assim, é mais fácil de acontecer, né? Mais assim, tranquilo, uma relação que é mais tranquila, psicologicamente, sociologicamente falando, o que é mais tranquilo e o que pode gerar tensão, tá? Então, eu vou dar a dica assim, que eu tenho 2. Depende também, mas tá bom, não vou dar essa dica, mas parem o vídeo agora e tentem dizer assim, o que é ok acontecer e o que às vezes é um pouco mais tenso ou um pouco meio que fora do comum, tá? E aí depois vocês continuam. Então se vocês pensaram aí, tá? Os casos B e D representam relações com uma quantidade de estresse psicológico ou instabilidade. Tá? Então, olha só, vamos pegar aqui o caso B. Tá? O caso B é o seguinte, você tem o A que é amigo do B e é amigo do C, mas o B e o C eles são inimigos. Né? Então, nesse caso, haveria forças implícitas para que B e C se tornem amigos. Tá? Transformando essa aresta aqui para um positivo. Tá? Porque assim, você é amigo de 2 caras, mas esses 2 caras são inimigos, gera uma situação chata, vamos dizer assim. Tá? De novo, né, aquela questão que vem lá dessas análises psicológicas aí, não é 100% das vezes, a gente só está falando aqui uma coisa que existe uma tendência de ocorrer, né? Então, assim, fica uma situação chata. Então, talvez esse tipo de triângulozinho aí a gente encontre menos. Pode até ser que exista, mas a gente encontre menos. Quer dizer, com certeza existe, mas a gente encontra menos por causa dessa tensão que existe aí, né? Então uma forma de se resolver isso daqui seria o B e o C se tornarem amigos, daí fica tudo ok, porque você tem 3 amigos e 3 amigos é tudo legal, né? 3 amigos. Ou, né, o A se tornaria aliado do B e do C para juntar forças contra o outro. Então vamos supor que o A escolheu aqui o B. Vamos ser amigão aí e vamos ferrar lá com o C, porque eu já não gostava muito do C. Então esse cara aqui vira agora no negativo. Tá? E aí tudo bem, você tem uma amizade aqui bem forte com um amigo teu e vocês dois são inimigos lá de um cara lá que você não gosta. Tá bom? Isso também é ok. Então você saiu de 2 situações aqui, você sairia, né, de 2 situações, de uma situação que é instável e caminharia para 2 situações mais estáveis, que seriam mais e o, sei lá, mais, menos. Tá? Então, mais é estável. Estável, né? Tipo, é ok, acontece com frequência e não tem nenhum problema. Esse daqui também é estável. Tá? A gente considera que é estável. O outro que é instável é o caso D. O caso D é assim, você tem três inimigos ali, né? Tu tem aquela história, né, que provavelmente vocês já viram assim em filmes, essas coisas assim, né? Tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Algo assim, né? Por quê? Tipo, não se sustenta esse tipo de relação aqui, né? Nesse caso aqui, haveria forças motivando 2 das 3 pessoas a se aliar contra o terceiro. Tá? Transformando uma das arestas em mais. Então, por exemplo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? O inimigo... Né? Quer dizer, o inimigo do meu inimigo, quem que é o meu inimigo? É o B. O inimigo do meu inimigo é o C.
mas ele é meu amigo. Por quê? Porque isso aqui vai ter que se transformar num mais, certo? Então essa que é aquela história, né? Que talvez aqui uma dessas arestas aqui se transforme num mais aí no decorrer do tempo, tá? Então essa é uma situação que a gente considera também instável. Ela não acontece tanto assim, porque ela é numa situação que não é legal, né? Então, assim, com base nesse tipo de raciocínio, um raciocínio, como eu falei, é uma tendência, né? Uma tendência psicológica, tá? A gente vai falar assim, aí a gente vai começar agora a colocar nomes aí para as coisas e vai tentar formalizar as coisinhas, né? Um triângulo, a gente diz que ele é balanceado se tem um ou três positivos, que seria o caso A e o C, que seriam aqueles casos estáveis, tá? Estáveis. E um triângulo ele é desbalanceado se tem 0 ou 2 positivos, que seria o caso B e D, que a gente acabou de ver que são os instáveis. Certo? A gente vai falar triângulos balanceados e triângulos desbalanceados. Tá? Então, assim, isso talvez eu já tenha falado aqui, assim, mas só para repetir um pouquinho, né? Os argumentos das pessoas que estudam essa questão de balanceamento estrutural aí, né? Eles falam assim, os triângulos desbalanceados são fontes de estresse ou desacordo psicológico, né? A gente já falou sobre isso. Dessa forma, as pessoas tendem a minimizá-los em seus relacionamentos pessoais, né? Faz sentido, tá? Portanto, eles estarão menos presentes em ambientes reais do que os triângulos balanceados. Então, a ideia é que se você pegasse essa rede gigante e olhasse os mais e menos lá, você ia encontrar poucos triângulos daqueles desbalanceados e a maioria dos triângulos seriam os balanceados. Tá? Então, assim, a gente falou agora desse negócio do balanceamento, até agora só para três nós, tá? Só que a gente quer agora começar a pensar no grafo todo, né? Então a gente quer generalizar essa definição para grafos completos, de tamanho qualquer, tem lá as arestas positivas e negativas. Então, assim, a gente vai falar, assim dizemos que um grafo completo ele é balanceado, se respeita a propriedade do balanceamento. Então, qual que é essa propriedade aqui? Ó? Propriedade do balanceamento. Para todo grupo de 3 nós, né, para cada tripla que você pega ali, cada 3 nós, ou as 3 arestas são rotuladas com mais, ou exatamente uma aresta é rotulada com mais. Tá? Então, assim, ó, todos os triângulos que você pegar desse grafo tem que ser assim, ou todos os triângulos do gráfico que você pegar tem que ser assim, ó. Certo? Porque essas são as duas situações de estabilidade, né? Onde as coisas estão ok, tá? Então presta atenção, né? A gente falou de coisas de 3 nós, né? E agora a gente está falando de uma definição para o grafo inteiro, né? Então o grafo inteiro ele é balanceado se todas as possibilidades de triplas que você pegar estiverem balanceadas também. Tá? Então aqui tem um exemplo, tá? Mas assim, claro que é um exemplo com 4 nós, não é um grafo grandão, mas só para a gente conseguir verificar mais fácil aqui. Então no caso da esquerda aqui o grafo está balanceado e no caso da direita o grafo está não balanceado. Né? Quais são os triângulos aqui, ó? Então a gente tem 4, né? A gente tem 4 vértices, então a gente tem o A, B, C, a gente tem o A, B, D, a gente tem o A, C, D, e a gente tem o B, C, D. Acho que é isso, né? Tá? Então, o ABC, agora olhando aqui, o ABC, então ABC, eu tenho um positivo, né, e 2 negativos. O ABD, eu acho que é a mesma coisa. Um positivo, né, A, B e D. Um positivo e 2 negativos. Um positivo e 2 negativos, só para lembrar ali, é ok, né? Tá balanceado, são triângulos balanceados.
o ACD, o ACD aqui ele nem, não, peraí, não, desculpa, não, tá aqui sim, tem que estar aqui, né, o grafo é completo, né, então tem que estar aqui, ó, tá aqui o triângulo A, C e D, tá? Também tem um positivo, dois negativos, isso tá ok, né? E o BCD, um positivo, dois negativos, tá? Então, o C e o D são amigos entre si, mas eles odeiam o B. Normal. Isso acontece. Então, todos os triângulos possíveis desse grafo da esquerda, eles estão balanceados, né? Agora, no grafo da direita, podia aproveitar ali, né? Agora acabei apagando. ABC, A, B, D, A, C, D e B, C, D. ABC tem dois positivos. Então, já é desbalanceado. Esse triângulo já está desbalanceado. O ABD tem dois negativos e um positivo. Esse daqui tá ok, esse triângulo. O ACD, tá? Tem só um positivo, tá ok. E o BCD tem dois positivos e um negativo. Então, assim, os caras que... Esse cara tá desbalanceado e esse cara tá desbalanceado, portanto, o grafo todo é não balanceado. Tá? Basta um que esteja desbalanceado, a gente vai falar que o grafo é desbalanceado. Tá? Basta um. Então, eu acho assim que essa é uma questão que a gente já tocou aqui em aulas passadas, que é a questão lá do mundo perfeito, né? Analisar o mundo perfeito, a esfera perfeitamente redonda, né? Quer dizer, um objeto que é perfeitamente esférico ou objetos que estão se movendo no vácuo, aquela coisa lá, tá? Ou como uma piada que diz assim, né? Que os físicos falam assim, ó, considere uma vaca que é uma esfera no vácuo. Tá? Não considera, não dá para você considerar todas as características ali, tá? Então aqui também, né, a gente tá pegando, na verdade, assim, uma situação que é extrema, assim, né? Quer dizer, você falar que o negócio é balanceado só porque você eliminou todos os triângulos desbalanceados é meio demais, né? Meio exigir muito, tá? Né? Por quê? Por que exigir demais? Porque não existir nenhum triângulo desbalanceado é pouco provável em redes reais. Se você pegar uma rede real, você olhar lá, se as pessoas, né, dissessem para você de quem que é amigo, de quem que é inimigo, provavelmente vai aparecer um daqueles triângulos desbalanceados, tá? Provavelmente. Mas os triângulos, eles têm menos quantidades, assim, né? Mas tudo bem, a gente está querendo considerar aquela situação perfeita para criar nossa teoria. É sempre assim. Então, para situações práticas, pode-se usar uma definição que obriga uma porcentagem grande dos triângulos serem balanceados. Então, isso que eu falei, em vez da gente fazer essa coisa mais muito rígida que a gente está fazendo, a gente pode ser um pouquinho mais flexível, tá? E se você estiver interessado, a gente não vai ver isso, mas isso está na seção avançada desse mesmo capítulo aqui do livro, capítulo 5, tá? Então tem esse tipo de estudo aí, mas a gente não vai ver aqui, tá?